Senhoras e senhores, nós teremos agora a oportunidade de ouvir a palestra do consultor Francisco Cunha, sócio fundador da TGI, que abordará o tema O Mundo em Crise, o Brasil escapando e Pernambuco engrenado. Essa equação se sustenta? Com os Estados Unidos da América, a zona do euro e o Japão em crise, os emergentes, principalmente a China, são os países que estão sustentando o baixo crescimento mundial. Neste cenário, o Brasil cresce mais que o mundo e vai escapando, embora com grandes desafios pela frente. E Pernambuco cresce mais do que o resto do Nordeste e mais que o Brasil. Quais os limites e riscos deste cenário? Ele se sustenta no médio prazo? Quais os grandes desafios de Pernambuco e de suas empresas para o crescimento no mundo em crise, num país melhor, mas limitado por entraves históricos e num ambiente que tende à hipercompetitividade? Essas e outras questões serão abordadas agora no lançamento da Agenda TGI 2012. Com vocês, Francisco Cunha. Meus amigos, muito boa noite. Quero agradecer a presença de todos, dizer que para nós da TGI é uma satisfação enorme poder contar com a presença de vocês nesse nosso evento de encerramento de ano e abertura do próximo ano. Como disse Silas, eu vou falar sobre o mundo, o Brasil e Pernambuco. E vou também falar um pouco sobre o Nordeste e um pouco também sobre o Recife. Essa é o plano dessa minha apresentação. A primeira consideração que era importante fazer em relação ao mundo, nós estamos vivendo hoje uma situação muito especial, é uma situação talvez nunca vista. Nós tivemos a oportunidade no ano passado e neste ano, que se encerra agora, de viver uma situação que mesmo nas condições de previsão e de antecipação mais otimistas, com as quais comungávamos, não imaginávamos que fosse possível. Pernambuco cresceu mais que o Nordeste cresceu mais que o país, e o país cresceu mais que o mundo, já vai se repetir provavelmente nesse ano também. Por que isso aconteceu? Em primeiro lugar, por conta da crise mundial. Então, essa característica da situação atual vivida pela economia mundial é uma analogia que se podia fazer, é de um avião, imaginando que a economia do mundo fosse um avião, movido por 4 motores. Um motor, o Japão, que está em baixo crescimento, em alguns períodos até de recessão, já há mais de uma década. A Europa, que todo dia nós observamos pela televisão o drama vivido pela zona do euro, a chamada zona do euro. Cada dia que passa é um susto, seja com pequenos episódios de melhora, seja com situações que beiram o abismo. Todo dia a gente vê na televisão, a Europa também está praticamente parada. Os Estados Unidos já há 3 anos se encontram, quase 4 anos, se encontram também em situação de baixíssimo crescimento, e só a China que mantém o crescimento do mundo puxado pelos emergentes. Então, eu queria, de partida, fazer essa consideração. Um só motor não sustenta o avião da economia mundial. Então, é preciso que fiquemos atentos a essa situação do mundo, mas certamente a China sozinha não vai conseguir manter este nível, o nível de crescimento mundial, e nem vai conseguir manter
sozinha, carregando esse avião, que é um avião enorme, que é o avião do crescimento mundial. Então, a primeira consideração é essa. E falando um pouco sobre a crise europeia, a crise da zona do euro, chegou-se a falar da importância que tinha a Grécia, ou da importância que tinha Portugal, ou Irlanda e outros países, mas praticamente são países muito pequenos, somados representam apenas 6,1% da produção econômica da zona do euro. São países pequenos, eles sozinhos, em outras situações, eles sozinhos não teriam condição de criar essa situação constrangedora para os países europeus. Mas a questão é sistêmica, não é só por conta de um ou dois países, mas é porque a situação, de fato, é complexa, atinge todo o continente e pelos percentuais vocês podem ver, os mais empenhados em resolver o problema são a Alemanha e a França, justamente porque os dois juntos têm quase metade da economia da zona do euro. Tá? É um problema sistêmico que enfrenta uma crise grave num sistema recém-criado, praticamente recém-criado, uma experiência nova na história do mundo. 17 países se juntam para, sob uma mesma moeda, tentar uma união monetária sem fazer isso do ponto de vista fiscal. Na realidade é isso. É uma moeda só, mas cada país administrando o seu orçamento e com consequências que a gente viu em relação a esses países, que pode contaminar, inclusive, a Espanha, a Itália e até a própria França. Então, a situação é complicada, é de difícil solução, é uma situação nova que está sendo enfrentada diariamente, a gente vê pela televisão. Bom, por ser uma crise que demandará ajustes econômicos nos países afetados, e serão ajustes importantes, serão ajustes dolorosos. O ex-embaixador Rubem Barbosa, que foi embaixador do Brasil nos Estados Unidos, ele faz essa observação. Nos países afetados, ele acredita que isso vai durar alguma coisa em torno de 5 anos. Mas, para mim, eu estava com essa previsão, ou essa antecipação do nosso Rubem, mas esse fim de semana nós tivemos a presença no Brasil, ou na semana passada, da diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, a Christine Lagarde, e ela soltou essa frase aí no meio de uma entrevista: a zona do euro corre o risco de ter uma década perdida. Então, aquela história da década perdida da América Latina, a década perdida do Brasil, nós hoje estamos vendo coisa similar na zona do euro. Chega a ser inacreditável se a gente olha em perspectiva o que foi que aconteceu. Então, a situação tem essas características de complexidade, mas, principalmente, o que chama a atenção, o que avulta, o que exige observação e reflexão, é justamente esta situação da incrível ascensão da China nesse novo mundo, que é um mundo completamente diferente de uma década atrás. O desenvolvimento chinês é algo realmente impressionante. Nós temos aí essa primeira curva azul, é a curva que representa o crescimento dos Estados Unidos desde 1967 até 2011. Então, os Estados Unidos tiveram esse crescimento, o Japão, por conta da década perdida japonesa, é justamente essa aqui, que já vai mais de uma década. Então, esses dois países eram a primeira e a segunda economia. O Brasil aqui embaixo, e uma coisa interessante que quando a gente vê a realidade da China, eu chamaria de maré vermelha, é uma maré vermelha ascendente. É impressionante o que acontece aqui, ela parte de uma posição anteriormente semelhante ao Brasil, e quando chega aqui teve um crescimento, a China tem tido um crescimento médio nos últimos 25 anos de 10% ao ano. Crescimento médio de 10% ao ano. É um crescimento fantástico quando chega aqui cria essa onda. É uma verdadeira onda vermelha que, pelas projeções, se esse crescimento continua neste nível, nós vamos ter alguma coisa aqui na frente, mais 10 anos ou 15 anos à frente, a curva da China cruzando a curva norte-americana, e nós teremos então talvez
o século chinês, se isso acontecer. Então, essa realidade chinesa é uma realidade espantosa e que, de fato, configura essa nova conjuntura internacional com projeção para os próximos anos. Para esse ano de 2011, como a gente pode ver aí no gráfico, a China será responsável por 31% do crescimento mundial. A China sozinha. Essa equação é justamente a equação a qual o convite se referia. Essa equação se sustenta. Essa aqui é a questão que está colocada e a gente tem que refletir sobre ela. Não existe uma resposta precisa sobre isso. Há quem diga que a China, pelas suas condições históricas, sua constituição social e a própria ocupação do território, eu já li um autor que diz que a China não sobrevive unida à década de 20. Ele diz categoricamente isso. Bom, de qualquer forma, é um enigma que está colocado aí, é hoje o principal motor da economia mundial. Essa fotografia aí é impressionante. Esse povo todo está simplesmente se candidatando a entrar na universidade para fazer exame de seleção para doutorado nessa cidade aí da China. Doutorado. A China produz 160 mil pesquisas científicas por ano. Outro dia eu estava lendo uma reportagem, algumas observações estatísticas. O autor era um artigo. O autor estava dizendo que geralmente num país, qualquer país, se imagina que os mais inteligentes representam alguma coisa em torno de 15% da população, os mais preparados, os mais inteligentes, principalmente os mais inteligentes. Se a gente pega 15% da população chinesa, a gente tem mais do que a população do Brasil. Então, vamos dizer que tem mais chineses inteligentes do que brasileiros. Essa é a configuração, a situação digamos assim, da configuração da situação econômica do mundo e as projeções que se pode fazer. Agora, tudo isso, esse ambiente onde os Estados Unidos têm um crescimento baixo, ele tem que arrumar aquela confusão que eles fizeram lá. Essa transmissão já foi feita, a contaminação já foi feita para a Europa, que também vai ter que resolver isso. A China tem os seus problemas, de vez em quando a gente vê o mercado chinês, imobiliário chinês com problemas, etc. Mas tudo isso num ambiente, no mundo, de instabilidade econômica seríssima, no mundo em pleno processo de revolução pela internet. O que é impressionante é o que está acontecendo, e isso é uma realidade que precisa ser considerada também, se a gente pensa no futuro. Começou na Tunísia, o presidente saiu, exilou-se, o governo provisório tomou posse e, coisa curiosa, elegeu ministro da Juventude o principal blogueiro que tinha organizado na internet a reação e dado início à revolução na Tunísia. Mas nós temos Tunísia, nós temos a Primavera Árabe, tudo isso é uma nova realidade fortemente influenciada pela internet e pelas novas formas de comunicação. No Egito, nós vimos o que foi que aconteceu, estamos na segunda rodada, de novo a turma voltou para a Praça Tahrir, fez uma eleição agora, é uma eleição confusa, não sabe direito quem ganhou, mas, de qualquer forma, está em ebulição. Nós temos a Líbia. A Líbia vale a pena falar um pouco sobre ela, porque aconteceu com a Líbia uma coisa inimaginável. Aquilo que a gente viu filmado da prisão e da morte, da execução do ditador Muammar Gaddafi, é algo inusitado. Eu nunca vi nada parecido. Alguém, no caso um ditador de 40 anos, ser preso e ser executado, certamente sim, aconteceram diversos casos, mas daquela forma, filmado, documentado e transmitido quase que simultaneamente pela internet, é uma coisa absolutamente inusitada. Temos também o Iêmen, temos também a Síria é a bola da vez, parece que é a bola da vez, temos a Argélia, temos Bahrein, temos a Turquia também, temos também, essa revolução também é persa, porque temos o Irã e várias manifestações no Irã recentes.
e também europeia. A gente vê quase que todo dia manifestações de toda natureza na Grécia. Claro que eles estão chiando e vão chiar muito por conta dos cortes violentíssimos que terão que acontecer no orçamento, perda de conquistas, etc. Mas também na Espanha, mas também em Portugal, mas também na Itália e também nos Estados Unidos. Então nós temos hoje um movimento que não é localizado, não é só do norte africano, ele já é europeu, ele já é norte-americano, e depois vou falar um pouco que ele é também brasileiro. Então, um ambiente econômico delicado, mundial delicado, no meio de uma revolução que mobiliza quantidade de gente da forma como mobiliza e de maneira completamente inusitada, e inclusive com dificuldade de fixar lideranças, que a gente vê. Então, nós temos o Occupy Wall Street, que em várias cidades dos Estados Unidos está acontecendo. Eu estive recentemente no Canadá, em Toronto também. Então, em todo lugar onde você vai, existe esse movimento, que é um movimento de contestação a essa ordem econômica e que certamente se desdobrará em consequências importantes, como já está se desdobrando no norte da África. Então, é uma nova realidade configurada por essa nova questão emergente, que é a mobilização pela internet. Eles se dizem, no caso dos Estados Unidos, o pessoal que está ocupando Wall Street, se dizem representantes dos 99%. Eles têm aqui 99% aqui, 99%. Eles se dizem representantes de 99% da população, porque 1% é o pessoal que fez a bandalheira, dizem eles, fez a bandalheira que resultou no problema sério que os Estados Unidos têm hoje.